Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essas palavras de Jesus não são apenas um alerta. Elas são um chamado à reflexão profunda, uma advertência direta sobre uma realidade espiritual que muitos insistem em ignorar. Nem todos serão salvos. Haverá choro, haverá ranger de dentes, porque muitos acreditam estar seguros quando, na verdade, estão perdidos. A Bíblia é clara. Há pessoas que, por suas escolhas, atitudes e corações endurecidos, não herdarão o reino de Deus. E quem são essas pessoas? Como identificá-las? E, mais importante, como não ser uma delas? Desde os tempos antigos, a humanidade busca respostas sobre o destino eterno da alma. Quem será salvo? Quem será condenado? A resposta não está nas suposições humanas, mas nas Escrituras. E elas são diretas. Alguns jamais entrarão no reino dos céus. Os incrédulos. Os primeiros da lista são os incrédulos. Aqueles que rejeitam a fé, que vivem como se Deus não existisse. Alguns zombam abertamente. Outros, mais sutis, até dizem acreditar. Mas suas vidas denunciam a verdade. Não confiam, não obedecem e não temem a Deus. Hebreus 11:6 nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa os que o buscam. A incredulidade não é apenas ausência de fé, é resistência ao agir de Deus. O povo de Israel viu milagres no deserto, mas murmurou, duvidou e pereceu antes de entrar na terra prometida. Viveram pela vista, não pela fé, e morreram longe da promessa. Sodoma também rejeitou os avisos de Deus. Preferiram o pecado à verdade. O resultado, fogo e enxofre caíram do céu como juízo eterno. Jesus operou milagres diante de multidões, mas muitos ainda assim endureceram o coração. Os fariseus, apesar do conhecimento, preferiram a religião ao arrependimento. Negar a Cristo com palavras é grave, mas negar com atitudes, com uma vida sem temor, isso é destruição certa. 2. Os hipócritas religiosos. Há ainda um grupo mais perigoso. Os hipócritas religiosos. Eles falam de Deus, citam versículos, frequentam cultos, mas vivem no pecado escondido. Jesus os denunciou sem rodeios. Ai de vós, fariseus, hipócritas, sois como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de toda imundícia. Mateus 23:27. No Antigo Testamento, Deus rejeitou os sacerdotes que ofereciam sacrifícios com corações frios. Em Isaías 29:13, ele diz: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Hipocrisia não é um erro inocente, é fingimento deliberado, é viver de aparências, enganando a si mesmo e tentando enganar a Deus, o que é impossível. Judas Iscariotes andou com Jesus, mas era movido pela ganância. Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo por vaidade. O juízo veio sobre eles, imediatamente. A hipocrisia engana, destrói e afasta outros da fé. Por causa dos falsos cristãos, o nome de Deus é blasfemado, e Jesus advertiu: melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e lançar-se ao mar do que escandalizar um dos pequeninos. Lucas 17:2. 3. Os que praticam a iniquidade. Outro grupo que não herdará o reino dos céus são os que vivem na prática da iniquidade. A diferença entre o justo e o iníquo está na postura diante do pecado. O justo peca, mas se arrepende. O iníquo peca e se deleita. Ele rejeita a mudança, ignora a correção e vive conforme sua própria vontade. 1 Coríntios 6, 9 e 10 é taxativo. Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes herdarão o reino de Deus. Os que vivem sem temor, fazendo do pecado um estilo de vida, estão escolhendo a condenação.
Assim como nos dias de Noé, quando Deus viu que a maldade era contínua no coração humano e trouxe o dilúvio. Ou como em Sodoma e Gomorra, destruídas por fogo. Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. 4. Os apóstatas. Mais trágico ainda é o destino dos que abandonam a fé. Eles não são descrentes, já foram iluminados, já provaram da presença de Deus. Mas, por decisão própria, se afastaram. Rejeitaram o que um dia confessaram amar. Hebreus 6:4-6 declara que é impossível renovar ao arrependimento aqueles que caíram depois de experimentar a verdade. Pedro foi ainda mais enfático. O cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. 2 Pedro 2:22. Demas, que antes servia com Paulo, abandonou tudo por amor ao mundo. É o retrato de tantos hoje. Começaram bem, mas trocaram a cruz pelo conforto, a fé pelo prazer, o céu pelas vaidades da terra. A apostasia é sutil. Começa com frieza espiritual, depois vem o afastamento e, por fim, a negação da fé. A Bíblia profetiza que nos últimos tempos muitos abandonarão a fé. 1 Timóteo 4:1. E estamos vivendo esses dias. 5. Os que rejeitam o Evangelho. E por fim, há aqueles que rejeitam conscientemente a salvação. Eles ouvem a mensagem, entendem a verdade, mas decidem não aceitar. Nem sempre essa rejeição é violenta. Às vezes é silenciosa, disfarçada, como na parábola do grande banquete, em que os convidados recusam o chamado, cada um com uma desculpa. Lucas 14:24 deixa claro: nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Pontius Pilatos teve Jesus diante de si. Viu a verdade com os próprios olhos, mas preferiu lavar as mãos. Sua neutralidade foi, na prática, uma rejeição. O jovem rico também quis a vida eterna, mas não quis abrir mão de suas riquezas. Preferiu seus bens a Cristo. E se foi triste, mas decidido. A Bíblia adverte: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Hebreus 3:15. O maior erro de muitos não está em negar a Deus, mas em adiar a decisão. Em viver como se sempre houvesse tempo. Mas não há garantias para o amanhã, e as oportunidades não durarão para sempre. Provérbios 1:24-26 diz: porque clamei e recusastes, estendi a mão e não houve quem atendesse. Também eu me rirei da vossa calamidade. Rejeitar a salvação é recusar a única porta de escape. No dia do juízo, não haverá desculpas. Não haverá apelação. Não haverá misericórdia para quem desprezou a graça. Jesus advertiu: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. E eu direi: apartai-vos de mim. A Bíblia é clara. Incrédulos, hipócritas, iníquos, apóstatas e rebeldes não herdarão o reino dos céus. Mas ainda há esperança. Enquanto há vida, há chance de arrependimento. Deus não deseja que ninguém se perca, mas o tempo está se esgotando. A salvação está disponível, mas é preciso crer, obedecer e se render completamente. Hoje é o dia de decisão. Distant voice fading. Remember,